Olá, olá, meu povo, eu sou a Aline Shermola, nós estamos no canal do Rango TV e o programa é Brasil Sabores da Diáspora. Aqui no Brasil Sabores da Diáspora, a gente traz receitas do seu dia a dia, mas com ingredientes que vieram lá de África, né? Nós estamos aqui no canal, se você não se inscreveu, se inscreva. E vem muita novidade por aí, porque nós somos muitos chefes, cada chefe traz a sua personalidade com seus pratos e várias dicas de comidas gostosas e muito saborosas. Tem o pessoal da bebida, tem o pessoal da comida saudável, fitness, tem o pessoal da comida comfort food e tem até essas pitadinhas de dicas com ingredientes africanos para vocês. Espero que vocês gostem, então se inscrevam no canal, ativem o sino e acompanhem toda a programação, porque o Rango TV, ele veio para estourar, apresentar muita comida boa para vocês. Hoje nós vamos fazer um bolo natalino, né? Um bolo que você pode servir em qualquer dia, mas vai ser um bolo que vai fazer muito sucesso se você apresentar ele na tarde de Natal, na tarde de Ano Novo, porque ele traz esse espírito festivo, né? Ele é um bolo super saboroso, eu faço ele com sabor de canela. E aí eu trago essa herança diaspórica. E aqui em casa ele faz muito sucesso. É um bolo super fácil de fazer. Eu já vou começar preparando o bolo para colocar o bolo para assar e a gente conseguir o bolo finalizado no final do programa. E aí, enquanto o bolo assa, eu vou passando para vocês as orientações da cobertura, ok? Eu vou ligar aqui o meu forno. Vou colocar meu forno para aquecer. Eu sempre aqueço o forno em 200 graus e depois, quando vou colocar o bolo, eu diminuo para 160, 180, conforme o bolo pedir, tá? Para você que tá assistindo depois, né, pelo canal do YouTube, a gente vai colocar a receita aí na descrição para você, e aí você copia a receita, faz. E quando fizer a receita, marca @RangoTVOficial, @LimeShermola-oficial, que a gente vai ficar muito feliz em saber que você fez a receita e também trocar figurinhas, tá bom? Esse bolo você pode mudar detalhes dele. Por exemplo, às vezes eu faço ele com canela, às vezes eu faço ele com cravo em pó. Fica muito bom também. Vai do gosto, tá? Vai da sua necessidade ali no momento. Mas se você quiser fazer ele com cravo ou com outra especiaria, você também pode. Vamos lá. Eu vou utilizar 3 ovos e sempre quando eu vou fazer um bolo, eu prefiro começar pelos ovos, porque eu bato bastante os ovos, de forma que não fica aquele cheiro de ovo no bolo. Quando você abrir, né, tirar o ovo da casca, eu coloco dentro de um potinho, parti aqui o ovo, e aí eu percebi que ele não está estragado. Aí eu coloco ele dentro do bowl da batedeira, tá? Vou trazer a câmera mais assim, e vocês conseguem acompanhar comigo. Ó, o ovo, passei uma água na minha forma. Eu gosto de usar a forma com furo, porque aí ela fica com a decoração mais bonita, né? Fica bem legal. Coloquei os ovos e agora eu vou bater os ovos. Coloco aqui na batedeira. As crianças vão se assustar porque estão dormindo e eu vou fazer uma barulheira. Elas vão se assustar um pouquinho. Passei manteiga em toda a forma. E agora eu vou colocar a farinha de trigo. Bati o ovo. Tá? Bati bem o ovo. Agora eu vou acrescentar os demais ingredientes, tá? Eu vou colocar manteiga, vou colocar farinha de trigo. Vou misturar tudo, o açúcar. E por último eu coloco a canela e o bicarbonato de sódio. Deixa eu pegar meu açúcar aqui. Já vou pegar o copo medidor. Eu sempre deixo uma dica para vocês. Vocês vão fazer bolo, vão fazer doces? Usem o copo medidor. Um copo desses aqui barato, sim, tá? Serve super e permite que você não erre. Porque na cozinha quente, a gente pode se arriscar a não medir exatamente, né, as quantidades. Mas na parte de confeitaria, na parte de doces, se a gente coloca tudo por olho, corre sério risco de não dar certo a receita. Então, tenham um copo medidor e utilizem as medidas
copo, medidor, que aí vai dar tudo muito mais certo, tá? Então, aqui no bowl tem os ovos e agora eu vou acrescentar o açúcar. Enquanto eu coloco o açúcar, ele vai batendo e eu vou separando os outros ingredientes. Aqui eu coloquei 3 ovos e agora eu vou colocar uma xícara de açúcar. E vou colocar para bater. Agora, aqui na massa, eu acrescentei umas 2 xícaras de farinha de trigo. E aí eu vou mexer. Ela fica uma massa bem leve, tá? Quanto mais você bate as claras, mais leve tudo isso vai se tornar. Farinha de trigo. Agora eu vou colocar nessa receita aqui óleo de coco, no lugar da manteiga, no lugar do óleo, tá? Eu tenho um óleo de coco aqui em quantidade, eu vou utilizar ele até para não ficar muito tempo parado, não vencer. Leite de coco, óleo de coco, farinha de trigo. Agora eu vou colocar tudo na batedeira de novo. E aí vai faltar só 2 itens, que é o bicarbonato de sódio e a canela. E aí isso aí eu mexo com a mão mesmo, tá? Então eu vou colocar para bater. Agora que bateu, eu vou acrescentar 1 colher de canela em pó e 1 colher de bicarbonato de sódio. Misturo tudo isso e vou colocar dentro da forma, colocar no forno para... Ó, aqui eu já untei a forma e agora eu vou dispor o bolo aqui e colocar para assar. Já foram todos os ingredientes, só faltou o fermento. Então agora eu vou colocar meia colher de chá de fermento. Não precisa colocar 1 colher inteira, porque já foi 1 colher de bicarbonato e ele já tem a mesma ação que o fermento no bolo, tá? Então, aqui está a forma. Vou colocar em cima desse pote aqui, ó, para dar uma altura. Tá vendo? Espero que não caia. E vou dispor a minha massa. O cravo também em pó, né? Mas se for usar o cravo em pó, como o cravo é muito mais forte que a canela, você vai usar 1 colher de café para essa receita de bolo. Coloquei o bolo, acerto ele e agora ele vai assar. Diminuir para 180, tirar o dourador. E aí ele vai assar mais ou menos 30 minutos. Enquanto ele assa, nós vamos fazer a cobertura. Como é um bolo natalino, eu vou utilizar cerejas para decorar. E eu não tenho frutas cristalizadas. Já acabou tudo as frutas cristalizadas que eu tinha. Mas eu tenho um negócio que é muito gostoso e combina muito também com bolo de Natal, que são as frutas secas, essas frutas desidratadas, sabe? Vou mostrar aqui para vocês. Essas frutas, aí tem banana, tem damasco, tem uva passa, maçã, tem várias, e também dá pra gente fazer uma decoração bem especial. Na hora de fazer a cobertura, eu faço um glacê com açúcar confeiteiro e claras, somente as claras. Então, eu bato as claras e depois eu misturo o açúcar confeiteiro. Vou fazer já com vocês. Tem que lavar a batedeira e tudo isso. E aí, vou colocar essa cobertura por cima do bolo e por cima da cobertura vem as frutas. E aí, o bacana é a gente comer no Natal uma comida que a gente tem identidade. Então, por que eu vou comer um bolo de frutas cristalizadas se eu não gosto tanto? Tem gente que não gosta mesmo de fruta cristalizada, então não precisa fazer com frutas cristalizadas. Faz com canela, faz com sabor que agrada o seu paladar e traz uma decoração também que te agrada, que torna tudo mais harmônico, né, para essa data festiva. E aí eu tô trazendo esse bolo muito nesse sentido, assim. É um bolo de canela, a gente faz uma decoração nele e aí ele vira um bolo natalino. E agora a gente vai para as claras. Vou tirar, né, separar a gema da clara aqui, para a gente poder fazer o glacê. Aline, eu não gosto de glacê. Posso fazer com outro ingrediente? Normalmente,
Tem uma cobertura para bolo que fazem, que usa leite e açúcar confeiteiro. Mistura o açúcar, dilui o açúcar confeiteiro no leite, vai virar um cremezinho branco e coloca isso por cima do bolo. A única questão dessa mistura de leite com creme com açúcar confeiteiro, açúcar confeiteiro, é que ele vai ficar um pouco líquido, né? Esse que eu vou fazer, ele vai ficar um pouquinho mais firme. Então, aí você consegue trabalhar mais, espalhar mais ele pelo bolo. A mistura de açúcar confeiteiro com leite fica mais líquido, então acaba, quando você coloca, ele já se espalha. Você não tem um controle muito da cobertura. Do jeito que ela ficar, do jeito que ela cair, ela ficou. Tá? Mas também tem essa outra opção que vai ficar um pouquinho mais clarinho por cima do bolo, assim. E fica uma cobertura bem gostosa. Então eu uso 3 ovos para fazer a cobertura. Eu vou bater esses ovos em neve, depois eu coloco açúcar confeiteiro. Já bati a clara em neve e agora eu vou acrescentar o açúcar confeiteiro. Eu coloco mais ou menos 1,5 xícaras de açúcar confeiteiro, tá? E aí, misturo. Vou levar para bater mais um pouco, para ficar no ponto. Depois a gente deixa esperando, até o bolo sair, a gente faz a decoração. Eu vou bater aqui de novo, tá? Pronto. E aí a nossa cobertura para o bolo já tá pronta. Ó, que delícia. Ela fica assim bem cremosa, lisa. E aí a gente consegue, é maleável, é um líquido, mas é um líquido consistente, né? Então a gente consegue trabalhar isso para a decoração do bolo ficar bem legal. Tem pessoas que não consomem a clara assim. Então qual é a dica, tá? Faz uma calda com açúcar. Cozinha o açúcar. Quando a calda estiver no ponto de bala, no ponto de fio, você traz essa calda aqui para a clara em neve e aí continua batendo. E aí vai ficar cozido, né? O açúcar, a calda de açúcar quente acaba cozinhando essa calda. Tem outra forma também, que é a forma como eu vou fazer agora, que é o que eu acho mais prático. Eu faço um banho-maria e coloco esse daqui e vou cozinhando ele, mexendo pouco a pouco no vapor. Tá? Tem essas duas formas. Eu sempre tento trazer para vocês a forma que é mais prática para vocês fazerem na casa de vocês. Porque no profissional, se tivesse uma cozinha profissional, que está virando para alguém, com certeza eu ia fazer tudo. Fazer a calda, bater a clara e aí trazer essa calda na clara. Só que é um outro processo que é mais demorado, é mais delicado, requer mais tempo e atenção. Como eu sei que às vezes a pessoa de casa não está acostumada com esse processo, eu dou uma dica de um processo mais simples para conseguir fazer e dar tudo certo. Então, primeiro passo, coloco essa água para esquentar. Quando ela esquenta, eu coloco esse bolo em cima e aí vou mexendo por 4, 5 minutinhos até que esse preparo aqui fique morno, ou seja, cozinhe um pouco, tá? E aí não tem nenhum risco de salmonela, de nenhum tipo de bactéria contaminando seu corpinho. Essa gema aqui que sobrou, eu não jogo ela fora, eu congelo ela, depois em outra receita eu utilizo, tá bom? Então eu vou colocar aqui no meu freezer para congelar, vou armazenar ela. Enquanto a água está esquentando, nesse glacê aqui também dá para fazer o quê? Você pode colocar geleia, tipo geleia de cereja, geleia de framboesa, geleia de morango, aí ele vai ficar colorido. E aí você faz uma cobertura colorida para o bolo. Eu vou tentar fazer assim, vou fazer uma camada de cobertura tradicional, e aí depois eu coloco um pouco de geleia, e aí coloco uma outra camada por cima, vocês vão fica uma cor sobreposta à outra, e dá mais destaque ainda, fica lindo. Depois você monta a decoração, e aí dá muito certo. Então a água está aquecendo, e agora é a hora que eu vou fazer o quê? Ó, eu vou trazer o bowl aqui,
e vou mexendo delicadamente. Deixa eu melhorar essa câmera aqui. E vou mexendo delicadamente. E aí ele vai fazendo a cocção. É uma outra forma de trazer a cocção para clara e aí eliminar as bactérias, as possíveis bactérias que possam existir aqui nessa clara, tá? A gente sabe que o ovo é um alimento que tem mais propensão, né, a transmitir bactérias. Depende da forma como ele foi transportado e armazenado e tudo mais. É sempre bom, quando a gente vai comprar o ovo, é necessário que a gente preste atenção na validade do ovo, né? E essa camada que a gente chama de casca, ela é permeável, então tem uns microporos nela, porque se tivesse sido chocado, teria que ter uma troca de ar para o embrião que estava aqui dentro se manter vivo, né? Então, aqui essa casca, ela é composta por microporos, onde o ar consegue entrar e sair. Então, esses microporos permitem que micro-organismos também entrem dentro do ovo. Por isso que o ovo tem que ser bem manuseado, tem que ser bem transportado, armazenado e tudo mais, para que ele chegue na sua casa sem estar contaminado, né? E aí, quando chega o ovo na sua casa, você faz o quê? Coloca direto na geladeira, que é para conservar ele e ele ter uma validade aí de acordo com o que a Anvisa recomenda, né? Então, sempre quando a gente vai utilizar ovo cru, a gente tem que fazer algum tipo de cocção naquele preparo, senão há mais chances de ter contaminação por micro-organismo. Aí aqui eu fiz isso, eu coloquei, tá em banho-maria, né? Ó, tá quente, dá para ver a fumaça, e aí eu cozinho ele por alguns minutos, de forma a eliminar essas possíveis bactérias, tá? E aí aqui, ó, ele já tá cozido, já cozinhei ele. Quando a gente cozinha, a gente percebe que ele fica mais líquido, a textura dele muda um pouco, tá? E aí é porque ele já tá cozido e ele fica um pouquinho morninho, né? Aí daqui a pouco ele esfria. Então, quando você for utilizar a clara ou a gema, né, in natura, você faz isso, faz esse processo. Eu gosto de fazer, misturo primeiro o açúcar, bato e depois levo ao fogo, porque aí não tem risco de errar e nem de queimar, tá? E aí, para quem já tem um pouco mais de habilidade também, pode fazer o método tradicional, faz a calda em ponto fio, depois traz para a gema, para a clara já batida, depois leva a parte mais um pouco e aí tá ok, pronto para utilizar, tá? O bolo tá quase pronto, acho que menos de 5 minutos ele já sai. E aí eu vou fazer o que no bolo? Eu vou colocar essa cobertura que eu fiz, esse glacê, tá? Depois, vou colocar metade dele pelo bolo. Depois eu vou colocar um pouco de geleia de frutas vermelhas nesse glacê, aí o glacê vai ficar coloridão. Daí eu vou pegar esse coloridão, vou colocar por cima, fazer uma outra camada por cima do glacê, e aí venho com as decorações. Eu vou ver se eu tenho mais um pouquinho de uva passa aqui na gaveta, porque se tiver, eu vou usar ela aqui para decorar o bolo também. Peraí. Eu achei um negócio aqui na gaveta que eu gosto muito, não sei se vocês gostam. Mas sabe aqueles amendoins caramelizados? Sei. Hoje, nossa, eu adoro isso. Eu uso esses para rechear panetone. Sabe? Dá também para fazer esse bolo de canela e aí por cima colocar oleaginosas. Fica também do caramba. Aí coloca castanha de caju, castanha do Pará, amendoim, né, uva passa e aí decora por cima. Também fica muito bonito pro chá da tarde. Nosso bolo já tá maravilhoso. Eu vou ligar o dourador por 2 minutinhos para que essa parte superior do bolo fique mais crocante, assim, sabe? Eu gosto. A parte do bolo assim, borda, assim, tem uma crocância.
E aí ele já tá pronto e a gente já vai para decoração. Então eu vou dar uma altura aqui no meu balcão pra gente poder fazer a decoração junto. Ó o bolo, ó como ficou bonito. Tá vendo? Eu já coloco aqui, ó, pra ele daqui a pouco desenformar e aí a gente fazer a decoração, tá? Essa receita de bolo não tem segredo, tá? 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 1 colher de... A minha filha acordou. 1 colher de fermento em pó, 3 ovos, 1 colher de canela em pó, 1 colher de bicarbonato de sódio. Bate tudo, mistura tudo, bota, unta a forma, bota para assar e acabou. É super fácil de fazer e não requer muita prática, muita experiência, e fica muito saboroso. Esse bolo aqui em casa faz o maior sucesso. Por isso até que eu escolhi ele. E aí, ele fica assim, ó. Aí ele fica assim, lindão. Você pode comer ele assim, só espera esfriar, em forma tal, e come com café e tal. Ou então você pode fazer isso que eu vou fazer agora, que é decorar ele. E, de qualquer forma, ele faz muito sucesso. Eu vou passar uma faquinha assim, para ajudar ele a desenformar. Eu vou virar ele com 2... Aqui está. Que lindo. Nosso lindão. Tá? Agora é a hora que eu vou colocar a cobertura. Vou virar a câmera assim. Trazer ela mais próxima. E aí eu pego o seguinte, galerinha. Vou pegar esse glacê. Eu não joguei, filha. Caiu sozinho. E aí eu vou trazer o glacê. Já começa a ficar com cara de bolo de Natal, né? Só o fato de ter o branquinho por cima. Eu coloquei 2 colheres de geleia de framboesa. Eu vou mexer. Aí eu faço o seguinte, ó, aqui no meio do bolo, eu coloco... Vai ficar tipo um bolo vulcão, sabe? Filha, pra ficar... Aí aqui, ó, eu já coloco uma cereja. E aí eu vou trazer as frutas secas, as frutas desidratadas. Eu gosto bastante de usar o damasco. Damasco é um fruto que as pessoas gostam muito, né? Ó. E aí você vai decorando o bolo. E aí, por último, eu faço o quê? Eu trago, Rafael, um pouquinho de canela, ó. Dá pra ver? Deu. E aí, eu faço o quê? Como? Você vai servir o bolo assim, maravilhoso, né? E aí chega a hora de comer. As pessoas adoram. E aí tem essa etapa aqui, ó, que é o recheio vulcanizado caindo, né? Isso as pessoas adoram também. As pessoas enlouquecem. E quem gosta desse tipo de recheio quer comer o bolo sempre com um pouquinho de recheio. Tem mais cerejas, que aí a gente pode enfeitar mais. E essa é a receita do bolo natalino,
mas com cara de Brasília, né? Então a gente traz ingredientes diaspóricos que fazem parte da nossa alimentação, do nosso cotidiano, que a gente gosta, e aí montam um bolo natalino, essa cara gostosa, um bolo super saboroso, mas que traz os sabores que a gente gosta realmente. A minha proposta é essa: faça um bolo natalino que a sua família vai comer e vai sentir acolhida, né? Grande beijo para vocês. Acompanhe o nosso canal, se inscreva e chama a turma também para acompanhar o nosso trabalho, se inscrever no canal e assistir os nossos episódios. Boa. Grande beijo e até a semana que vem.